E aí, fantasmas? Tava pensando em uma nova série pra trazer pro canal e aí lembrei que eu fiz uma pergunta na aba comunidade alguns meses atrás pra vocês me dizerem dúvidas, mistérios e coisas curiosas que vocês gostariam que eu explicasse sobre o mundo Pokémon. Então esse aqui é um vídeo teste, o episódio piloto dessa nova série, onde eu vou responder perguntas inusitadas, algumas praticamente impossíveis, claro, sobre o nosso maravilhoso mundo Pokémon. Se vocês gostarem e quiserem novos episódios, não esqueça do like, de se inscrever no canal e, claro, compartilhar com os amigos. Quanto mais visualizações esse vídeo receber, mais eu sei que querem o episódio número 2. Inclusive, pro próximo vídeo sair, eu preciso mesmo de muito like aqui embaixo, muita visualização e claro que você também deixe uma nova pergunta na parte dos comentários. Então já manda aí uma pergunta inusitada, uma curiosidade que você gostaria de saber sobre o mundo Pokémon e eu vou tentar responder pra vocês, beleza? Pra hoje eu separei 5, são essa aqui. A primeira pergunta é do Léo Galhardo. Na verdade, ele começou com uma afirmação e depois fez várias perguntas, mas eu vou focar nessa afirmação dele. Ele disse assim, ó: seres humanos provavelmente são Pokémon também, ou eles têm algum ancestral em comum com Pokémon. Alguns têm até poderes como manipulação de aura, telecinese ou outras coisas semelhantes a Pokémon. E aí eu pergunto, seres humanos são Pokémon? Bom, uma coisa eu tenho certeza, os seres humanos do mundo Pokémon funcionam de forma similar aos seres humanos do nosso mundo real. Isso acho que tá claro pra todo mundo. E se a gente traçar um paralelo entre os Pokémon do mundo Pokémon e os animais do nosso mundo real, e se tivermos em mente que temos, nós, seres humanos, ancestrais em comum com alguns animais, então a resposta é meio que sim. Seres humanos e Pokémon teriam ancestrais em comum. Mas o que temos de canônico sobre esse tipo de informação? Bom, vou trazer isso para vocês agora. De acordo com um folclore chamado Sinnoh Folk Story 3, que a gente pode visualizar na livraria de Sinnoh, Pokémon e seres humanos uma vez já foram considerados a mesma coisa. Inclusive, na versão em japonês desse conto, é dito que Pokémon e seres humanos já casaram. Eu sei, é um tanto quanto bizarro pela forma que a gente enxerga os Pokémon, mas isso indicaria que, de fato, seres humanos e Pokémon têm ancestrais em comum. Na própria questão levantada pelo Léo, ele fala sobre algumas habilidades que seres humanos e Pokémon têm em comum também, como por exemplo a aura. No anime Pokémon Jornadas a gente tem visto isso sendo retratado com o Ash e o seu Lucario. Essa seria mais uma prova que apontaria para esse possível ancestral em comum e para a possibilidade de seres humanos e Pokémon serem praticamente a mesma coisa. Fica aqui a minha promessa de pesquisar mais a fundo essa temática e se eu encontrar novos indícios canônicos e até teorias feitas por fãs que pra mim fazem sentido, eu trago num outro vídeo, beleza? Mas enfim, vamos pra pergunta número 2 do Brasileiro Nato. Quando o Nincada evolui, a consciência dele se divide em 2 ou só fica em uma das evoluções? Bom, como vocês devem saber, o Nincada evolui tanto pra Ninjask quanto pra Shedinja. Quando ele atinge o level 20, ele evolui para Ninjask, e se você tiver uma Pokébola sobrando em um espaço na party, vai aparecer também um Shedinja. Agora eu pergunto, como que eu vou saber se a consciência do Nincada vai para os dois Pokémon? Difícil, né? A única forma seria indícios na Pokédex desses monstrinhos, só que infelizmente isso não existe. Então eu bolei uma teoria. Eu fiz um teste. Se a gente tiver um Nincada Shine, ele vai evoluir para um Ninjask Shine e gerar um Shedinja Shine também. Felizmente eu tinha um Nincada Shine do Pokémon GO, transferi ele para o Pokémon Sword and Shield meses atrás e fiz essa prova. E vejam só, sim, ele evolui para um Ninjask e para um Shedinja Shine. Então eu fiquei pensando, bom, se o fator Shine do Nincada é passado para as duas evoluções, por que então a sua consciência não seria passada para esses dois Pokémon? Então, para mim, a resposta é sim. Ninjask e Shedinja têm consciência do que viveram na época que eram um Nincada, ainda que o Shedinja seja um Pokémon imóvel e praticamente sem vida. Essa foi difícil, mas vamos agora para a pergunta do Douglas P1. Como os professores na saga descobrem os tipos dos Pokémon? Deixa eu ler de novo. Como os professores na saga, deve ser no anime ou na franquia, descobrem os tipos dos Pokémon? Eu nunca parei para pensar nisso. Tá bom, ok. Os tipos dos Pokémon são definidos pela equipe de criação desses Pokémon, da Game Freak ou da Pokémon Company. Mas, canonicamente, dentro do mundo Pokémon, como que isso seria descoberto pelos professores? Bom, há muito tempo
tempo atrás, quando a gente ainda não tinha um acesso tão fácil à internet, a gente tinha a experiência de jogar um jogo de Pokémon sem ter todas as informações e, consequentemente, sem saber todos os tipos dos Pokémon que tinham naquela região. E bom, como que a gente fazia isso? Tem duas formas. A primeira, você captura e checa na Pokédex. E a segunda, você testa. Você utiliza golpes diferentes contra aquele Pokémon e vê se ele é imune àquele tipo, se ele vai receber um dano aumentado caso tenha fraqueza, reduzido caso tenha resistência e por aí vai. Então eu acho que os professores descobrem os tipos testando. Não é assim que a ciência faz? Eu posso estar equivocado, se vocês tiverem outra ideia, comentem aí embaixo, beleza? A quarta pergunta do dia vem do Rabiscos Studios. Por que Kanto e Johto dividem a mesma elite dos 4 e campeão? Bom, como a gente sabe, Kanto e Johto, as duas primeiras regiões da franquia, elas são interligadas fisicamente. Elas coexistem no mesmo espaço, né? Se a gente levar em consideração os jogos de Pokémon, na primeira geração a gente tem a Indigo League, a Liga Índigo, que se passa no Planalto Índigo. E na segunda geração a gente tem a Johto League, a Liga de Johto, que também se passa no Planalto Índigo. Então assim, as duas ligas se passam no mesmo local, mas são a mesma liga Pokémon? Pra ser sincero, eu sempre achei que sim, mas pelo que eu pesquisei, a gente não tem uma comprovação de que são de fato a mesma. Podem ser dois eventos separados. Uma em uma época do ano para quem conseguiu as 8 insígnias de Kanto e outra numa outra época para quem coletou as insígnias de Johto. Eu até acho que a elite dos 4 dessas duas ligas são as mesmas, apesar das diferenças que a gente tem na E4 da primeira para a segunda geração. É sabido que alguns anos se passaram, o que explicaria a ausência de alguns desses personagens, como é o caso da Lorelei, da Agatha e do Lance, que saiu de elite para se tornar campeão. Mas o Bruno, por exemplo, é mantido na elite dos 4 de Gold Silver, o que indicaria que pode ser a mesma elite. Então, se fosse para palpitar, a minha ideia é de que são dois eventos separados que acontecem em épocas diferentes do ano, mas que eventualmente tem a mesma ou pelo menos membros da elite dos 4 em comum. Por outro lado, no anime, aí não. Aí são ligas totalmente diferentes. Na segunda geração, a gente tem a Silver Conference, a Conferência de Prata, que inclusive não se passa no Planalto Índigo. Na verdade, ela se passa na base do Monte Silver. Monte Silver, vocês vão se lembrar, que é onde nos jogos a gente encontra o Red como chefe final das versões Gold, Silver e Crystal. E aí, foi uma boa resposta ou vocês discordam de mim? Comenta aí embaixo também. E a última do dia é do Nothing in My Way, que pergunta: qual a diferença de IVs e EVs e para que eles servem na prática? Essa é uma boa pergunta que eu tenho quase certeza que muita gente não sabe. Vamos começar na parte teórica. IV significa Individual Values, ou valores individuais. E no mundo Pokémon, eles são praticamente como os genes dos Pokémon. Então o Pokémon já nasce com aquele V, determinado no momento que ele sai do ovo, ou então se for um Pokémon selvagem no momento que você captura, beleza? Já os EVs são os Effort Values, ou valores de esforço. E agora eu vou mostrar pra vocês por que esses nomes são tão sugestivos. Esse aqui atrás de mim é o Pokémon Showdown, um simulador de batalhas online de Pokémon, beleza? Você pode acessar no seu navegador e jogar com os seus amigos. Eu tô aqui com um Gengar e vou mostrar pra vocês como funcionam os EVs e os IVs. Primeiro, lá do outro lado, a gente tem a barra dos IVs. Dá pra ver que todos eles estão em 31. O IV é um valor que varia de 0 a 31. E quanto maior essa pontuação, maior vai ser o stat final do Pokémon naquele atributo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o IV do Gengar em HP é 31. E o HP final dele é 261. Vamos abaixar os IVs para ver como que isso pode alterar? 30 já desceu um ponto e assim vai descendo conforme eu vou diminuindo os IVs, beleza? E é assim que um IV influencia na pontuação final de um stat de um Pokémon. E como você consegue IVs perfeitos? Bom, você pode bridar os Pokémon e ir checando qual é o IV deles, ou então você pode usar o Hyper Training, que vai colocar os IVs dos stats do seu Pokémon no máximo, ou seja, 31. Li, sempre é importante que a gente tenha Pokémon com 6 IVs perfeitos, 6 IVs 31? Não, nem sempre. No caso do Gengar, por exemplo, o ataque dele é ideal que seja 0, porque o Gengar é um atacante especial, por isso não vai utilizar o ataque físico para calcular o dano que ele vai dar nos adversários, e por outro lado, em alguns casos, esse ataque físico do Gengar pode ser utilizado para calcular o dano que ele vai receber.
como por exemplo, caso ele seja acertado por um foul play, quanto maior o IV de ataque do Gengar, mais dano ele vai receber. Ou por exemplo, quando ele ficar confuso e se bater. Esse cálculo também é feito com base no ataque físico. Ok, vamos agora para os EVs, e aqui vocês estão vendo a barra de EV, tá vendo? Essa aqui é a barra de EV, e o máximo que você pode treinar de EVs em um stat são 252 pontos. Já aqui embaixo, ó, você tá vendo quantos EVs você pode treinar. Tá 508, mas na verdade são 510 pontos de EVs que você pode dar a um dos seus Pokémon. Essa diferença de 2 é porque os EVs só impactam no stat do seu Pokémon de 4 em 4. Ou seja, se você dividir 510 por 4, vão sobrar 2 pontos que são inúteis, por isso já bota direto aqui 508. Lee, eu não entendi esse lance dos 4 pontos de EVs impactando no stat final do Pokémon. Vou mostrar pra vocês. Bom, vou colocar 1 ponto de EV na speed do Gengar. Veja que a speed final não mudou em nada. Agora eu vou colocar 2 e também não mudou. Vou botar 3 e também não mudou. E agora, quando eu colocar 4, vocês vão ver que vai aumentar 1 ponto. Se liga, foi para 257. Ou seja, se você colocar um EV num stat, não vai impactar no stat final daquele Pokémon, na pontuação final desse stat do seu Pokémon. Você precisa colocar pelo menos 4 pontos de EV, beleza? E é basicamente isso. Como eu disse, você pode botar 252 pontos no máximo em um EV. No Gengar, geralmente a gente coloca na Speed e depois no ataque especial, porque ele é um atacante especial, e para que ele seja um bom atacante especial, ele precisa atacar antes dos adversários, e para isso precisa de uma alta velocidade, e também precisa de muito dano. Pra gente maximizar o dano do Gengar, a gente maximiza o seu ataque especial, beleza? E é isso, agora eu quero saber se vocês gostaram dessa possível nova série. Será que eu trago um episódio número 2? Se sim, mandem perguntas criativas que eu vou tentar responder na semana que vem, beleza? Deixa um like também, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Quando a sua pergunta aparecer aqui no canal, ative o sininho de notificações para receber tudo do mundo Pokémon. Se possível, compartilhe o vídeo com os amigos e me siga nas outras redes sociais. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força e sempre, e até a próxima!